O coronel ordenou o feitor açoitar a própria filha. O que ele descobriu depois o destruiu por dentro. Há ordens que destroem duas vidas ao mesmo tempo, a de quem obedece e a de quem sofre. Há segredos que, quando revelados, não trazem alívio, apenas um peso eterno de culpa impossível de carregar. Esta é a história de como o coronel Mauro Marcondes ordenou que seu feitor açoitasse uma escrava de 16 anos por roubo e de como, 6 meses depois, uma carta encontrada num baú velho revelou que aquela moça era sua própria filha. Vale do Paraíba, março de 1879. A fazenda Três Palmeiras era conhecida por suas plantações impecáveis e sua disciplina rígida. O coronel Mauro Marcondes comandava tudo com mão de ferro. 300 escravizados, 20.000 pés de café e uma reputação de homem justo, mas inflexível. Quando alguém quebrava as regras, pagava, sempre. Foi numa tarde chuvosa de março que trouxeram Laura à sua presença. 16 anos, pele morena clara, olhos assustados. Haviam encontrado um broche de prata escondido entre suas roupas, um broche que pertencia à falecida esposa do coronel. Se inscreva no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de que cidade você me assiste. O feitor Matias estava ao lado dela, segurando o broche como prova. Laura chorava, jurava que não tinha roubado, que alguém tinha colocado aquilo ali, que era armação. Mas o coronel não acreditava em lágrimas. Acreditava em fatos. E o fato era simples. O broche estava com ela. 20 chibatadas, disse ele, a voz fria como gelo, na frente de todos, para que sirva de exemplo. Laura caiu de joelhos. Por favor, senhor, eu juro, eu não peguei, alguém colocou, eu... Silêncio. Matias, execute a sentença, agora. O que o coronel não sabia, o que ninguém ali sabia, era que Matias empalidecera, não por ter que bater na moça, porque havia prometido assim a Teresa, em leito de morte, que jamais revelaria a verdade enquanto ela estivesse viva ou enquanto a revelação pudesse colocar Laura em risco. E ele sabia. Se dissesse a verdade naquele momento, seria acusado de insolência, poderia ser executado e Laura, em vez de açoitada, poderia acabar vendida para longe, sem possibilidade de proteção. Laura foi arrastada para o terreiro. Amarraram seus pulsos no tronco, rasgaram as costas do vestido. E quando o chicote rasgou a pele pela primeira vez, seu grito ecoou por toda a fazenda como o prenúncio de uma maldição. O coronel assistiu de longe da varanda da casa grande. 20 chibatadas, 20 gritos, 20 marcas que nunca sairiam. Quando terminaram, Laura desabou no chão. Levaram-na de volta à senzala, sangrando, semiconsciente. E o coronel voltou ao escritório, convencido de que a justiça havia sido feita. Mas a justiça, às vezes, é apenas ignorância temporária da verdade. E a verdade estava guardada numa carta, dentro de um baú velho, há 16 anos esperando para destruir tudo. 6 meses se passaram. Laura sobreviveu, mas as cicatrizes nas costas nunca desapareceram. Trabalhava agora na cozinha, de cabeça baixa, falando apenas o necessário. Todos na fazenda comentavam sobre como ela tinha mudado. Antes alegre, agora um fantasma. O coronel quase não pensava mais no incidente. Para ele, fora apenas mais uma questão de disciplina resolvida. Mas algo começou a incomodá-lo. Pequenas coisas, memórias que insistiam em voltar. A forma como Laura olhara para ele naquele dia, não com ódio, mas com uma tristeza profunda que parecia conhecê-lo. O formato dos olhos dela, a cor da pele mais clara que a maioria,
a curva do rosto que lembrava... Não podia ser. Foi num domingo chuvoso de setembro que tudo mudou. O coronel estava no escritório, procurando um documento de compra de terras, quando encontrou, no fundo de uma gaveta antiga, um baú pequeno de madeira. Não se lembrava de ter visto aquilo antes. A governanta da época, Dona Josefa, a mesma que anos depois arma a farsa, havia guardado tudo ali a pedido da falecida sinhá e jurado que só entregaria quando Mauro estivesse pronto. Mas, com a morte dela e as mudanças constantes na Casa Grande, o baú simplesmente se perdeu entre móveis e reformas, ficando esquecido por mais de uma década. Abriu. Dentro havia cartas amareladas, um medalhão e um envelope lacrado com cera vermelha. A letra na frente era da sua falecida esposa, Dona Teresa, morta há 16 anos, de febre puerperal logo após um parto. Ou era o que ele sempre acreditara. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. A carta dentro era curta, mas cada palavra era uma facada. Meu amado Mauro, se está lendo isto, significa que parti e você finalmente encontrou o que escondi por tanto tempo. Perdoe-me pelo que vou contar, mas não podia morrer sem que a verdade ficasse registrada. Há 16 anos, antes de nos casarmos, você teve um relacionamento com uma mucama chamada Rosa. Lembra-se dela? Você era jovem, impetuoso. Quando Rosa engravidou, seu pai a vendeu para longe, para que o escândalo não manchasse a família. Mas eu a encontrei. Encontrei-a num leilão em Bananal, grávida de 7 meses, sendo vendida como gado. Teresa contou a todos que Rosa era apenas uma mucama enferma que ela contratara temporariamente e que a criança, quando nasceu, era filha de um casal escravizado que havia morrido de febre logo depois. Como mortes e nascimentos eram comuns na senzala, ninguém questionou. Comprei-a com meu próprio dinheiro e a trouxe para cá em segredo. Ela deu à luz uma menina de pele clara, olhos que são seus, Mauro. Rosa morreu no parto. A menina sobreviveu. Registrei-a como escrava, com o nome de Laura. Criei-a aqui, na fazenda, perto de mim, mais longe de você, porque sabia que se você descobrisse, tudo desmoronaria. E porque temia que você, criado sob a rigidez de seu pai, rejeitasse a criança, ou pior, a vendesse em um momento de ira. Guardei o segredo para protegê-la e também para proteger você de si mesmo. Laura é sua filha, Mauro, filha do seu sangue, e eu a protegi a vida inteira, fingindo que era apenas mais uma cria nascida na senzala. Agora que parti, cabe a você decidir o que fazer com essa verdade. Mas saiba, cada vez que você a vir, estará olhando para sua própria carne e sangue. Perdoe-me e perdoe a você mesmo, se puder. Teresa. O papel caiu das mãos do coronel. O mundo girou. Ele se abaixou nervoso, pegou o papel novamente e leu de novo. E de novo. E cada vez as palavras se enterravam mais fundo no peito dele como pregos em carne viva. Laura. A moça que ele tinha mandado açoitar. A moça que gritara implorando clemência. A moça cujas costas ele marcara para sempre. Era sua filha. Ele tentou negar. Procurou falhas na letra da esposa, buscou alguma explicação alternativa, uma mentira, uma manipulação, um engano. Mas quanto mais relia, mais cada detalhe fazia sentido. Os olhos da moça, o modo como Teresa sempre a protegeu, a delicadeza com que uma escrava específica era tratada.
O coronel levantou-se cambaleando, segurando-se na mesa. Sentiu a bile subir. Correu até a janela, vomitou no canteiro de rosas lá fora. As mãos tremiam tanto que mal conseguia se segurar. Sua filha! Ele tinha açoitado sua própria filha. E pior, ela não sabia, não tinha ideia de quem era. Vivera a vida inteira como escrava, carregando o sobrenome de ninguém, enquanto o pai verdadeiro vivia a poucos metros de distância. O coronel afundou na cadeira, a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez em 30 anos, chorou. Durante dias, o coronel não conseguiu sair do quarto. Disse que estava doente, mandou que ninguém o incomodasse. Mas a doença não era do corpo, era da alma. Ficava horas olhando pela janela, vendo Laura atravessar o pátio carregando trouxas de roupa. Cada vez que a via, as cicatrizes nas costas dela pareciam queimar em sua própria pele. Ele precisava fazer algo, mas o quê? Revelar a verdade? E então? Como se explica para uma filha que você a açoitou sem saber que era sua filha? Como se pede perdão por uma coisa dessas? Foi Matias, o feitor, quem finalmente o confrontou. Entrou no escritório sem bater, fechou a porta atrás de si. Coronel, preciso falar com o senhor. Não é hora, Matias. É sobre Laura. O coronel levantou os olhos, pálido. Matias respirou fundo. Eu sabia. Sabia o quê? Que ela é sua filha. Dona Teresa me contou antes de morrer. Pediu que eu cuidasse dela, que nunca deixasse nada muito ruim acontecer. Mas eu falhei. Quando o senhor ordenou o açoite, eu deveria ter falado. Deveria ter impedido. Mas tive medo. E agora a moça carrega as marcas do próprio pai nas costas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por que não me contou depois? Perguntou o coronel, a voz rouca. Porque achei que o senhor nunca descobriria. E que seria melhor assim. Matias olhou para baixo. Mas não consigo mais carregar isso. Toda vez que vejo aquela moça, vejo o que fiz. O que deixei acontecer. O coronel fechou os olhos. E ela? Ela sabe? Não sabe. Acha que é filha de Rosa com algum escravo qualquer. Nunca soube que o pai era você. E o broche? Quem colocou na trouxa dela? Matias hesitou. Foi Josefa, a governanta. Josefa fora governanto da fazenda por mais de 20 anos e tinha grande influência na Casa Grande. Desde a morte de Teresa, praticamente administrava tudo. Sua saída repentina criou um vácuo que ninguém conseguiu preencher. Ela tinha ciúmes de Laura, achava que a moça recebia tratamento especial da antiga sinhá. Armou tudo para que ela fosse castigada. A raiva subiu no coronel como lava. Onde está Josefa? Depois que descobri a verdade, confrontei Josefa. Ela ficou com medo que o senhor a mandasse para a polícia e fugiu da fazenda antes do amanhecer. Não tive como impedir. Quando descobri a verdade, não aguentei mais. O coronel levantou-se, caminhou até a janela. Lá embaixo, Laura estava estendendo roupa no varal. 16 anos. Sua filha tinha 16 anos. E ele a conhecia há 16 anos, sem saber que era sua filha. Preciso contar a ela, disse ele finalmente. Coronel, pense bem, se contar vai destruir ela também. Vai obrigá-la a carregar o peso de saber que o próprio pai a açoitou. E o que eu faço? Finjo que não sei? Deixo ela viver como escrava, sendo minha filha? Liberte ela. Dê a ela uma vida longe daqui, mas não conte a verdade. Deixe que ela viva sem esse peso. O coronel olhou para Matias com desespero. E eu? Como é que eu vivo com isso? Essa é a penitência, senhor. Viver sabendo, carregar sozinho, é o preço do que fizemos. Naquela noite, o coronel chamou Laura ao escritório. Ela entrou assustada, de cabeça baixa, tremendo. Pode olhar para mim,
disse ele com a voz mais suave que ela jamais ouvira dele. Ela ergueu os olhos e o coronel viu, pela primeira vez realmente viu, os próprios olhos refletidos nos dela. Como não tinha percebido antes? Como tinha sido tão cego? Laura, eu cometi um erro terrível. Você não roubou aquele broche, foi armação. E eu deveria ter escutado você. Ela piscou, confusa. Por isso, vou reparar. Amanhã você receberá sua carta de alforria, será livre. E receberá também uma quantia em dinheiro, o suficiente para começar uma vida nova longe daqui. Ele justificaria aos demais senhores da região dizendo que Laura mostrara potencial e disciplina e que ele pretendia reduzir custos com os escravizados, o que alguns fazendeiros já faziam discretamente naquela época diante dos ventos abolicionistas. Laura ficou paralisada. Senhor, eu não entendo. Não precisa entender. Apenas aceite. É o mínimo que posso fazer. Mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso? O coronel sentiu as lágrimas ameaçarem. Engoliu-as. Porque algumas injustiças não têm conserto, mas podem ter reparação. Laura olhou para ele por um longo momento. Havia algo naquele olhar que o coronel não conseguia decifrar, como se em algum lugar profundo ela soubesse, mas não disse nada. Apenas assentiu e saiu. E o coronel ficou sozinho, no escritório escuro, carregando o peso de uma verdade que nunca poderia contar. Laura partiu 3 dias depois. O coronel providenciou tudo: documentos de alforria, dinheiro, até uma carta de recomendação falsa dizendo que ela havia sido empregada doméstica livre na fazenda. No dia da partida, ele a viu de longe, subindo na carroça que a levaria para Taubaté. Ela olhou para trás uma última vez, para a fazenda, para a senzala, onde crescera. Não olhou para ele, não acenou. Apenas virou-se para a frente e partiu. E o coronel sentiu como se tivessem arrancado um pedaço dele. Nos meses seguintes, a fazenda continuou funcionando, mas o coronel mudou. Todos perceberam. Ele, que antes era duro e inflexível, passou a ser distante, ausente. Tomava decisões erradas, esquecia de coisas importantes, andava pelos corredores à noite como alma penada. Matias tentou conversar com ele várias vezes, mas o coronel se fechava. Não queria falar, não queria ouvir conselhos. Apenas queria não sentir. Mas não conseguia parar de sentir. Toda noite sonhava com aquele dia. Via Laura amarrada ao tronco, ouvia os gritos dela, via o chicote rasgando a pele da própria filha. E acordava suando, gritando, com a sensação de que tinha sangue nas mãos que nunca sairia. Começou a beber. Primeiro só à noite. Depois durante o dia também. A fazenda começou a sofrer. Safras mal administradas, dívidas acumulando. Os vizinhos comentavam que o coronel Mauro Marcondes estava se destruindo. E estavam certos. Foi numa noite de dezembro, 6 meses após a partida de Laura, que Matias encontrou o coronel no escritório, bêbado, segurando a carta de Dona Teresa. Eu destruí ela, Matias. Destruí minha própria filha. A voz saía arrastada, embriagada de dor e cachaça. Como é que um homem vive depois de fazer uma coisa dessas? Coronel, o senhor não sabia. Isso muda alguma coisa? Ele olhou para Matias com olhos vermelhos. Eu mandei açoitar minha filha. Marquei ela para sempre. E ela nunca vai saber por quê. Nunca vai saber que o pai dela é o monstro que fez aquilo.
O senhor não é monstro, foi um erro. Um erro? O coronel riu, mas era um riso sem alegria. Você acha que ela vê como um erro? Você acha que as cicatrizes dela são só um erro? Matias não tinha resposta. O coronel deixou a cabeça cair sobre a mesa. Eu deveria ter morrido no lugar dela. Deveria ter sido eu amarrado naquele tronco. E Matias, pela primeira vez desde que conheci o coronel, viu um homem completamente destruído. Não pela guerra, não por doença externa, mas pelo peso de uma verdade que chegou tarde demais. 2 anos se passaram. A fazenda Três Palmeiras foi vendida. O coronel não conseguiu mais administrá-la. As dívidas, a bebida, o desinteresse, tudo conspirou para seu fim. Ele se mudou para uma casa pequena na vila, vivendo de uma pensão modesta. Deixou a barba crescer, os cabelos embranquecerem. Envelheceu 20 anos em 2. E todos os domingos, sem falta, ia à igreja. Sentava no último banco, de cabeça baixa, e rezava. Pedia perdão, pedia paz. Pedia que onde quer que Laura estivesse, ela fosse feliz. Nunca tentou encontrá-la. Sabia que seria egoísmo. Ela estava livre, longe, reconstruindo a vida sem o peso de saber quem ele realmente era. E essa era a única coisa boa que ele tinha feito por ela. Deixá-la ir sem a verdade. Um dia, 3 anos após a partida de Laura, o coronel recebeu uma carta. A carta chegara trazida por um tropeiro conhecido da fazenda, que fazia viagens regulares entre Taubaté e o Vale do Paraíba. Ele não sabia quem a enviara, apenas lhe entregaram no balcão da venda. Não tinha remetente, apenas um endereço de Taubaté. Dentro, uma mensagem curta. Senhor Mauro, não sei por que o senhor me libertou. Não sei por que me deu dinheiro, mas sei que mudou minha vida. Hoje, sou costureira. Tenho minha própria oficina. Casei com um homem bom. Vou ter um filho. E todos os dias agradeço ao Senhor por ter me dado essa chance. Não sei o que o levou a fazer o que fez, mas me deu a vida de volta e por isso sou grata. Laura. O coronel leu a carta 3 vezes. Depois a dobrou com cuidado, colocou de volta no envelope e a guardou ao lado da carta de Dona Teresa. 2 cartas, 2 pesos. Um perdão que ele nunca mereceria, mas que ela, sem saber, havia dado. E pela primeira vez em 3 anos, o coronel conseguiu dormir sem sonhar com gritos. E você? Se estivesse no lugar do coronel, teria contado verdade ou carregado o segredo sozinho? Conta nos comentários o que você teria feito. Obrigada por assistir até o final. Que essa história nos lembre que algumas verdades destroem, mas o silêncio também pode ser um ato de amor. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.